A cidade de Sodoma estava completamente corrompida pelo pecado. 2 anjos foram então até a cidade, e Ló, na intenção de os proteger, fez algo impensável. Ficou claro para Deus que a cidade precisava ser destruída, e a esposa de Ló acabou tomando a decisão errada. Ló era sobrinho de Abraão, um dos patriarcas mais importantes da Bíblia. Desde jovem, Ló acompanhou seu tio em suas jornadas, testemunhando a fé e a obediência de Abraão a Deus. Essa proximidade fez com que Ló se tornasse uma figura respeitada entre os homens de sua época. Contudo, a vida de Ló tomaria um rumo decisivo quando ele e Abraão tiveram que se separar devido ao crescimento de seus rebanhos e servos, o que tornou impraticável a convivência em um mesmo local. Abraão, com sabedoria e humildade, ofereceu a Ló a escolha de qualquer parte da terra que desejasse. Ló, ao observar a vastidão das terras, optou pela planície do Jordão, uma região conhecida por sua fertilidade e abundância de recursos. Essa área era descrita como um verdadeiro jardim do Senhor, atraindo muitos com suas promessas de prosperidade. Ló decidiu estabelecer-se em Sodoma, uma das cidades mais prósperas da planície. A cidade era um forte centro comercial e oferecia oportunidades para o enriquecimento. A decisão parecia acertada, pois Sodoma era sinônimo de riqueza e progresso. Porém, a cidade também era conhecida por sua iniquidade e perversidade, aspectos que Ló talvez subestimasse ou acreditasse que poderia evitar. A vida em Sodoma oferecia a Ló e sua família todo o conforto e luxo que a região podia proporcionar. Eles viveram em uma casa bem situada e desfrutaram dos benefícios de uma sociedade economicamente avançada. Contudo, a corrupção e a depravação moral dos habitantes de Sodoma começaram a influenciar a vida de Ló e sua família, criando conflitos internos e externos. Apesar das riquezas materiais, a presença constante do pecado e da injustiça em Sodoma atormentava a alma justa de Ló. Ele via a maldade e a perversão ao seu redor, sentindo-se cada vez mais impotente diante da corrupção moral da cidade. A prosperidade que inicialmente atraiu Ló agora parecia um fardo, pois a convivência com a maldade diária corroía sua paz e sua integridade. A situação em Sodoma se agravava cada vez mais, e Ló se encontrava em um dilema moral. Ele sabia que as práticas abomináveis dos sodomitas estavam em desacordo com os ensinamentos de Deus que ele havia aprendido com seu tio Abraão. Ló tentava manter sua integridade e a de sua família em meio à decadência moral, mas a tarefa era cada vez mais árdua. A prosperidade material de Sodoma contrastava fortemente com a sua pobreza espiritual. Ló testemunhava o aumento da depravação, violência e injustiça, e sua preocupação com o bem-estar espiritual de sua família aumentava. Ele entendia que viver em um ambiente tão corrupto poderia ter consequências desastrosas para suas crenças e valores. A decisão de Ló de se estabelecer em Sodoma seria um teste de fé e caráter. Enquanto ele prosperava economicamente, sua alma sofria com a maldade que o cercava. Esse contraste entre prosperidade material e decadência moral criou um ambiente de tensão e conflito, onde Ló lutava para manter sua fé e seus princípios em meio a um mundo cada vez mais corrompido. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50 nos oferecem uma visão mais detalhada dos pecados de Sodoma, destacando a arrogância, a fartura de pão e a indiferença para com os pobres e necessitados. A cidade vivia em um estado de abundância e autossuficiência, ignorando completamente os princípios de justiça e compaixão que Deus esperava de seu povo. Esse excesso de prosperidade material levou à complacência e à negligência das necessidades dos mais vulneráveis, resultando em uma sociedade profundamente desigual e moralmente falida. Além da falta de compaixão e justiça social, Sodoma era marcada por práticas sexuais abomináveis aos olhos de Deus. A cidade se tornou um símbolo de imoralidade sexual, com os habitantes entregando-se a todos os tipos de luxúria e depravação. A combinação de arrogância, indiferença social e depravação sexual transformou Sodoma em um foco de pecado que clamava por justiça divina. A história de Sodoma e Gomorra atinge um momento crucial quando 2 anjos, enviados por Deus, chegam à cidade ao entardecer. A chegada desses seres celestiais marca o início do fim para Sodoma,
uma cidade mergulhada em pecado e perversidade. Ló, que estava sentado na entrada de Sodoma, viu os anjos assim que chegaram. Como era costume entre os moradores da região, ele se levantou imediatamente e foi ao encontro deles, prostrando-se com o rosto em terra em sinal de respeito e hospitalidade. A hospitalidade era uma virtude altamente valorizada, e Ló demonstrou isso ao convidar os visitantes a se hospedarem em sua casa. Os anjos inicialmente recusaram a oferta de Ló, dizendo que passariam a noite na praça da cidade. Porém, Ló insistiu muito para que eles aceitassem seu convite. Ele sabia dos perigos que a praça representava à noite, dada a depravação e violência que permeavam Sodoma. Sua insistência era motivada pelo desejo de proteger os visitantes das intenções malignas dos habitantes da cidade. Finalmente, diante da insistência de Ló, os anjos concordaram em ir para sua casa. Ló preparou um banquete para eles, assando pães sem fermento, e os anjos aceitaram sua hospitalidade. A presença dos anjos na casa de Ló simbolizava a proteção divina em meio a uma cidade corrompida, oferecendo um contraste entre a justiça de Ló e a maldade dos sodomitas. A cidade de Sodoma, conhecida por sua maldade e depravação, revelou sua verdadeira natureza quando os homens da cidade cercaram a casa de Ló ao saberem da chegada dos dois visitantes. Assim que a noite caiu, homens de todas as partes de Sodoma, tanto jovens quanto velhos, se reuniram em frente à casa de Ló. Eles estavam determinados a satisfazer seus desejos perversos e exigiam que Ló entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. A cena era de tensão e perigo iminente. A multidão gritava insistentemente, batendo na porta e exigindo que Ló trouxesse os homens para fora. A corrupção e a violência dos sodomitas eram evidentes, pois eles estavam prontos para cometer um ato de extrema crueldade e violação. A atmosfera estava carregada de hostilidade, e a segurança dos visitantes estava seriamente ameaçada. Ló, percebendo a gravidade da situação, saiu de sua casa e tentou acalmar a multidão. Ele se postou à porta, procurando uma maneira de apaziguar os ânimos e proteger seus hóspedes. Com uma mistura de coragem e desespero, Ló implorou aos homens de Sodoma que não fizessem tamanha maldade. Ele os chamou de irmãos, tentando apelar para algum resquício de decência ou humanidade que pudesse existir neles. Por favor, meus irmãos, não façais tão perversamente, disse Ló, com a voz carregada de preocupação e medo. Ele sabia que a situação era crítica e que qualquer movimento errado poderia resultar em violência imediata. Sua tentativa de apelar para a razão e a moralidade da multidão parecia, no entanto, uma tarefa impossível, dada a corrupção profunda dos sodomitas. Desesperado para proteger os visitantes sob seu teto, Ló tomou uma decisão extrema e impensável. Ele ofereceu suas duas filhas, que ainda eram virgens, à multidão, esperando que isso satisfizesse os desejos deles e afastasse o perigo dos seus hóspedes. Eis aqui tenho duas filhas, que ainda não conheceram o homem. Eu vou trazê-las para fora, e fazei delas como bem entender, disse Ló, numa tentativa desesperada de negociar a segurança dos visitantes. A oferta de Ló, por mais chocante que fosse, refletia a importância da hospitalidade no mundo antigo e a seriedade com que ele via sua responsabilidade de proteger os visitantes. Naquele contexto cultural, a honra de hospedar e proteger alguém era suprema, e Ló estava disposto a sacrificar sua própria família para cumprir essa obrigação. Porém, a multidão rejeitou a oferta de Ló, mostrando o quanto estavam consumidos pela maldade. Os homens de Sodoma ficaram ainda mais enfurecidos com a tentativa de Ló de impedi-los. Eles se aproximaram ameaçadoramente, zombando dele e ameaçando-o fisicamente. Saia daí! E disseram mais: esse estrangeiro veio aqui para morar e quer se arvorar em juiz? A ti faremos pior do que a eles, gritaram, mostrando total desrespeito e desprezo por Ló e suas tentativas de proteger seus hóspedes. A situação estava rapidamente saindo do controle. A multidão avançava sobre Ló, prestes a atacá-lo e invadir sua casa. A coragem de Ló de enfrentar aquela massa enfurecida era notável, mas ele estava claramente em desvantagem diante da força e da ferocidade dos sodomitas. A tensão atingiu um ponto crítico.
e a intervenção divina se tornava cada vez mais necessária. Os anjos, percebendo que a situação estava prestes a explodir em violência, puxaram Ló de volta para dentro da casa e fecharam a porta rapidamente. Em um ato de poder sobrenatural, eles cegaram os homens que estavam do lado de fora, de modo que não conseguiam mais encontrar a porta. Esse milagre instantâneo foi uma clara demonstração da proteção divina e da incapacidade humana de prevalecer contra a vontade de Deus. A multidão, agora cega e desorientada, dispersou-se lentamente, incapaz de continuar com seus planos perversos. A intervenção dos anjos salvou Ló, suas filhas e seus hóspedes de um destino horrível. Essa cena serviu como um testemunho poderoso da corrupção extrema de Sodoma e da necessidade urgente de juízo divino sobre a cidade. Após a dramática intervenção dos anjos, ficou claro que o destino de Sodoma estava selado. Os anjos revelaram a Ló que a cidade estava prestes a ser destruída devido à sua extrema maldade. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças na iniquidade desta cidade, disseram eles conforme descrito em Gênesis capítulo 19, versículo 12. A urgência na fala dos anjos refletia a iminência do juízo divino e a necessidade de uma ação rápida. Ló, ainda abalado pelos acontecimentos recentes, reuniu sua família e tentou convencer seus genros a fugirem com eles. Mas os genros de Ló não acreditaram na seriedade do aviso e zombaram dele, pensando que ele estava brincando. Essa incredulidade resultaria em sua destruição, enquanto Ló se preparava para salvar aqueles que estavam dispostos a ouvir. A decisão de Ló de obedecer às instruções dos anjos demonstrou sua fé e confiança na palavra divina, apesar da incredulidade daqueles ao seu redor. Ao amanhecer, os anjos instaram Ló a agir rapidamente. Eles praticamente o arrastaram, juntamente com sua esposa e filhas, para fora da cidade, dizendo: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. O julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra foi um ato de justiça divina contra a corrupção e o pecado desenfreado dessas cidades. Deus ouviu o clamor que chegou aos céus, e a maldade dos habitantes de Sodoma e Gomorra era tamanha que Deus decidiu aplicar um juízo severo. Os anjos enviados à cidade confirmaram a extrema perversidade, e o decreto divino foi proferido. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Com Ló e sua família a salvo, Deus derramou sua ira sobre as cidades. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, como lemos em Gênesis capítulo 19, versículo 24. Este evento cataclísmico não foi apenas uma tempestade comum, mas uma manifestação direta do poder divino em resposta à corrupção irremediável dessas cidades. O enxofre e o fogo eram símbolos da purificação e da justiça divina, consumindo tudo em seu caminho. A destruição foi rápida e completa. As cidades, suas riquezas, construções e habitantes foram todos consumidos pelas chamas. O fogo que desceu dos céus destruiu não apenas as edificações, mas também a vegetação e o solo, deixando a região completamente devastada. E subverteu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Gênesis 19, versículo 25. Nada foi poupado da fúria do julgamento divino. O fogo e o enxofre se espalharam, destruindo tudo em seu caminho e deixando um rastro de desolação. A paisagem, outrora próspera e fértil, transformou-se em uma cena de completa desolação e ruína. O contraste entre a prosperidade anterior e a devastação subsequente destacava a severidade do julgamento divino. A chuva de enxofre e fogo também tinha um significado simbólico profundo. O enxofre, muitas vezes associado à purificação, indicava a necessidade de limpar a terra da corrupção. O fogo, um símbolo de julgamento e destruição, mostrava que a justiça divina era inexorável. Juntos, esses elementos representavam a total erradicação do pecado e a restauração da santidade da terra. As consequências do julgamento de Sodoma e Gomorra foram duradouras. A região nunca recuperou sua antiga fertilidade e prosperidade, permanecendo um lembrete visível da ira divina.
Os eventos foram registrados nas Escrituras como um exemplo perpétuo das consequências do pecado extremo e da misericórdia de Deus em salvar aqueles que se arrependem e obedecem. A destruição de Sodoma e Gomorra também destaca a importância da intercessão. Antes do julgamento, Abraão havia intercedido por Sodoma, pedindo a Deus que poupasse a cidade se encontrasse nela 10 justos. Embora não houvesse tal número, a intercessão de Abraão e a justiça de Ló resultaram na salvação de Ló e sua família. Isso demonstra que, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus é acessível aos justos e aos intercessores. Durante a cena de destruição, Ló e suas filhas fugiam para as montanhas. A visão das colunas de fumaça subindo das cidades destruídas era um testemunho visual da magnitude do julgamento. Para Ló e suas filhas, era um lembrete doloroso do preço da desobediência e da corrupção. Eles haviam perdido tudo, mas salvaram suas vidas pela graça de Deus e pela obediência às suas instruções. Durante a fuga de Ló e sua família de Sodoma, os anjos deram instruções claras e firmes. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Essa ordem era uma instrução crucial para garantir sua sobrevivência. Não olhar para trás era uma forma de demonstrar total confiança em Deus e de deixar para trás o apego aos bens materiais que ficaram, em uma cidade cheia de corrupção e pecado. Era um ato de fé e obediência, que simbolizava um novo começo longe da influência perversa de Sodoma. Enquanto Ló e suas filhas corriam em direção às montanhas, focados em obedecer às instruções dos anjos, a esposa de Ló, por alguma razão, não conseguiu resistir à tentação de olhar para trás. Talvez tenha sido um momento de curiosidade, nostalgia ou até arrependimento pelo que estava deixando. Só Deus e ela sabem de fato o que a motivou. O ato de olhar para trás, porém, não era apenas uma simples ação física. Representava uma falta de confiança plena nas instruções divinas e um desejo de manter um vínculo com o passado corrupto. Ao virar-se para olhar para Sodoma, a esposa de Ló instantaneamente se transformou em uma estátua de sal. Este evento foi um poderoso símbolo da desobediência e da falta de fé. A transformação súbita e drástica em uma estátua de sal serviu como um testemunho visível e permanente da seriedade das instruções divinas e das consequências inevitáveis de ignorá-las. A imagem da esposa de Ló como uma estátua de sal é carregada de significado. O sal, na cultura antiga, era um símbolo de permanência e preservação, mas também de estagnação. Ao se transformar em uma estátua de sal, a esposa de Ló foi congelada no tempo, tornando-se um lembrete da desobediência. Sua incapacidade de seguir em frente refletia uma ligação inquebrável com o apego e uma falha em confiar completamente na direção de Deus. A perda da esposa de Ló foi um golpe doloroso para ele e suas filhas. Eles continuaram sua fuga, cientes de que a obediência às instruções dos anjos era crucial para sua sobrevivência.